Nós precisamos pensar nessa questão para as próximas eleições, já que essas estão aí, vão acontecer dentro de 2 meses, mas não é plausível que nós tenhamos essas definições das chapas completas aí na véspera das eleições. Não é plausível que nós saibamos quem é o titular, quem é o vice, aí na véspera das eleições. Isso é ruim para os eleitores, isso gera uma sensação de insegurança. As pessoas têm todo o direito de refletir a respeito das opções com alguma antecedência, né? Isso gera uma sensação de falta de solidez, de falta de uma democracia realmente concretizada, solidificada. Nós não podemos ter esse vale-tudo nas negociações das candidaturas, das chapas, isso acontecendo até o último momento anterior à eleição. Isso tem que acontecer com antecedência e o eleitor tem todo o direito de ter um quadro claro, definido, com antecedência. Você veja que nas vésperas aí das eleições é que nós estamos vendo quem vai ser o cabeça da chapa, quem vai ser o vice. Inclusive, há ainda uma pendência jurídica que vai ser colocada. Eu já tenho dito há bastante tempo que o ex-presidente Lula não pode ser candidato, juridicamente é impossível, mas o seu partido insiste em apresentá-lo, insiste em requerer o registro da sua candidatura contra a lei, né? Porque os partidos, eles se colocam como entes que não se submetem à lei. Apesar da lei dizer claramente que ele não pode ser candidato, o partido pede o registro da sua candidatura porque ele tem popularidade e o partido quer se beneficiar dessa alta popularidade para que isso gere benefícios eleitorais para o nome que vai sucedê-lo, que, a meu ver, está muito claro. Escolheu o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como vice, que vai, na verdade, ser ele o candidato a presidente escolhido pelo partido. E isso acontece porque há uma brecha no sistema legal. Nós precisamos corrigir isso. A justiça eleitoral precisa funcionar de maneira que, com um período mínimo razoável de alguns meses, tudo isso já esteja consolidado. Tem que haver esta segurança jurídica para que a última palavra da justiça eleitoral já tenha sido dada com bastante antecedência, com este quadro fechado de quem são os candidatos, quais são as candidaturas registradas, já com isto finalizado, para que o eleitor tenha este quadro claro. Isso precisa ser repensado para as próximas eleições. Não é plausível que na véspera aí do momento eleitoral isso ainda esteja em aberto. Isso gera um grande nó na cabeça do eleitor que vai começar a pensar com mais clareza nisso, com grandes pontos de interrogação, né, Sérgio? Isso não é plausível, isso não é sadio, isso não é democrático, isso não é aceitável na nossa democracia. E o nosso ouvinte, ele tem que estar atento a que pequenas sutilezas que pode representar uma compra de votos, doutor Roberto Liviano. Pois é, Sérgio. Esse é o nosso tema de hoje, a questão da compra de votos, a questão do Caixa 2 eleitoral. Muita gente acha que esse tipo de prática não acontece entre nós, né? Pois as pessoas precisam saber que estão enganadas. Nós temos prática em alta escala ainda no Brasil da compra de votos, infelizmente. Nós temos prática ainda em alta escala do Caixa 2 eleitoral, infelizmente. Nós tivemos uma tentativa, por ocasião das 10 medidas contra a corrupção, de criminalização do Caixa 2 eleitoral para que essa prática fosse coibida, porque infelizmente
Muitos candidatos têm isso como algo natural, naturalizado. Você captar dinheiro que não é um dinheiro lícito, você fazer captação de contribuições de campanha ao arrepio da lei, em momento não permitido pela lei, em quantidade de contribuição não prevista na lei, como se isso fosse a coisa mais natural e aceitável. Não é admissível isso, porque isso gera um desequilíbrio no jogo democrático. Enquanto uns cumprem a lei, outros não cumprem, e aí você tem uma disputa absolutamente assimétrica, desequilibrada. Quando eu tenho candidatos que têm dinheiro não contabilizado, esse dinheiro vai fazer com que a balança penda para um lado. E esse dinheiro não contabilizado, ele vai servir para quê? Ele vai servir para várias coisas. Por exemplo, para comprar votos. Por exemplo, para comprar espaço que dê mais visibilidade para um candidato em detrimento do outro. Isso desequilibra as forças numa disputa. Isso é deslealdade, isto é truculência, isso é inaceitável. E às vezes as coisas acontecem de uma maneira sutil, porque quando se pensa em corrupção eleitoral, muitas pessoas podem imaginar que seja única e exclusivamente a oferta em dinheiro. Oferece-se tanto pelo voto e assim está sendo comprado o voto. Lógico que isso acontece, infelizmente, que às vezes os votos são comprados de lotes em relação a pessoas que têm influência sobre o direcionamento de votos, mas eu não estou falando apenas disso. Existem outras maneiras de você comprar outras formas de prática da corrupção eleitoral que também caracterizam esse delito, essa infração. Você pode ter outras utilidades, outro tipo de benefício, churrascos, cestas básicas, outro tipo de benefício que é dado, próteses dentárias, você está entendendo? Dentaduras, outro tipo de vantagem que é oferecida às pessoas como contrapartida por isso. E as pessoas, infelizmente, ao aceitarem isso, estão, como se diz na sabedoria popular, vendendo a alma ao diabo. O voto, ele não tem preço, como já se disse em campanha do MCCE. O voto tem consequências, e as consequências são nefastas, porque a pessoa obtém uma vantagem individual e o prejuízo desta conduta, ele atinge a todos, porque no momento em que você entrega o poder a alguém desonesto, que valeu-se da corrupção para adquiri-lo, esta pessoa será capaz das piores coisas, dos piores métodos, investida no poder, né? Então, isso é absolutamente devastador, inadmissível, e nós precisamos ter clareza, consciência e conscientizar todos que nós pudermos que esta prática é absolutamente nociva e estas eleições, elas são absolutamente importantes na história da nossa República. Afinal de contas, nós vamos escolher o presidente, 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados federais e 1.059 deputados estaduais. É um conjunto de representantes políticos que terão uma responsabilidade perante o país gigantesca, né? Então, as decisões que vão ser tomadas no dia 7 de outubro repercutirão de maneira absolutamente fundamental nos próximos anos da nossa vida. 4 anos em relação a quase todos e 8 anos em relação aos 54 senadores. Portanto, isso tem que ser feito com extrema responsabilidade e jamais se pode pensar em mercadejar o voto, em transformar isso em mercadoria. Isso prejudica a pessoa que fez isso, os seus filhos, a sua família, o seu bairro, a sua cidade e o seu país. Isso é absolutamente inadmissível, além de ser previsto na lei como uma prática criminosa que sujeita a pena de prisão.
8h59. Doutor Roberto Liviano, para a próxima semana teremos qual tema relacionado às eleições? Olha, Sérgio, nós trataremos na próxima semana do tema do financiamento das campanhas, que é um assunto extremamente importante e as pessoas precisam enxergar isso. Isso é um assunto que precisa ser visibilizado com clareza e vamos conversar um pouco a respeito deste assunto tão importante que é o do financiamento das campanhas. Inclusive, nós temos tido aí as vaquinhas virtuais também, que é uma novidade nestas eleições. Então, vamos conversar um pouco sobre financiamento das campanhas, que é um assunto extremamente importante, prosseguindo aí nesta série relacionada às eleições, até as eleições de 7 de outubro, para transmitir informações importantes para os nossos eleitores nestas eleições de 2018.